Nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo que parece bobo, parece simples, mas que faz total diferença na vida do seu filho, que são as frases que você fala para ele, às vezes no automático, sem nem mesmo perceber, mas que podem gerar traumas e pode fazer com que seu filho cresça um adulto inseguro, desconfiado, sem iniciativa. E eu sei que pode parecer, nossa, mas não pode falar nada com meu filho mais, que ele já se ofende, tal. Eu sei que a gente tem muito disso, né? Eu mesma sou uma pessoa que às vezes fala, que às vezes pensa, nossa, não pode falar nada mais. Mas existem coisas que refletem no inconsciente da criança. E às vezes a gente pensa, ah, é só uma criança, não entende, não sabe nem falar direito, não tem problema. Sim, tem problema, porque o inconsciente, ele grava isso, mesmo sem a criança saber falar, sem entender, ela sente no seu corpo, isso pode gerar traumas, pode gerar coisas que vai travar a vida dela quando adulta ou até mesmo quando ela é criança. Então, nesse vídeo eu vou falar 7 frases, 7 situações para você evitar quando você for se comunicar com seu filho. A primeira é criar rótulos para o seu filho, falar, ah, você é muito mal educado, ah, você é desobediente. Isso daí cria uma identidade na criança. Ela vai se identificar como uma pessoa bagunceira, uma pessoa mal criada, e isso faz com que ela cresça desse jeito. Às vezes, de tanto você falar que a criança é desobediente, ela cresce um adulto que não sabe seguir regras, um adulto que não obedece a comandos, né? Se ele for um empregado, por exemplo, não vai saber lidar com regras, porque ele cresceu sendo colocado como desobediente. Então isso é algo que marca muita criança. Segundo ponto, criar comparações. Falar, ah, seu irmão é melhor que você. Ah, fulano já fez isso e ele conseguiu, você não. Isso cria uma competição que não existe, cria uma rivalidade, uma rixa, e isso faz com que a criança cresça um adulto inseguro, porque tudo que ela faz tem alguém que faz melhor do que ela. Então pra que tentar? Sendo que tudo que eu faço não tá legal, outra pessoa faz melhor, então eu não vou nem tentar. Terceiro ponto, falar, ah, para de show, para com isso, você tá me fazendo passar vergonha. Isso gera na criança medo de errar, insegurança, porque vai que ela faz alguma coisa e de novo você fala, para de show. Né? Então, quando adulta, ela vai pensar, ah, não vou fazer determinada coisa porque vai que eu decepciono, vai que eu faço uma coisa que não é legal. Quarta situação, você falar com a criança, ah, se você fizer isso eu vou embora. Ah, que eu vou te dar pra alguém. Isso gera na criança um sentimento de medo de abandono. Ela sempre vai ter medo de ser abandonada. Eu falo isso com propriedade porque eu escutava isso muito da minha mãe, tá? Quando eu era criança. Então a gente cresce com aquele medo de, tipo, qualquer pessoa que eu me relacionar ou que eu ter como amizade, eu fico com medo de perder. Porque lá na minha infância, eu sempre ouvia, ah, eu vou te dar pros outros, eu vou te vender, sei lá, seja o que for. Isso é muito importante que você preste atenção para não falar isso, para não gerar esse sentimento na criança. Quinto ponto, invalidar sentimento das crianças, né? Você falar, para de chorar, isso não é nada, engole o choro, você tá exagerando. A criança, ela tem o jeito dela de sentir as emoções. Mas se a gente fala, ah, engole esse choro, você tá ensinando pra criança ela sempre reprimir as emoções dela. Às vezes a gente tem dificuldade de expor as nossas emoções, porque lá na infância a gente foi reprimido, a gente foi repreendido. Então, acolha a criança quando que ela tá naquele momento de fúria e tal. Se você ficar batendo de frente, fazendo com que ela reprima todos esses sentimentos, isso daí vai acontecer, isso que eu já falei, né? De crescer um adulto que não sabe lidar com as emoções ou que sente dificuldade em expor, né, as suas emoções. Em vez disso, acolha a criança. Às vezes deixa, né, o momento de fúria dela passar, abrace ela. Se ela estiver chorando, né, chega perto dela, fala, pode chorar, eu tô aqui. Abrace ela. Ela se sente segura ao estar pondo pra fora as suas emoções. Porque, gente, a gente acha que a gente, que é adulto, a gente tem os sentimentos aprimorados, que nós somos superiores às crianças. Gente, as crianças também têm sentimentos. Elas não sabem ainda lidar muito bem com os sentimentos, apesar de que adultos também não sabem, né? Muitas vezes não sabem. Então a gente tem que ter essa empatia com as crianças, não colocar elas numa posição inferior que a gente não. A gente tem que acolher esses sentimentos. É uma criança, mas ela é um ser humano. Ela tem seus sentimentos, tem suas emoções. A gente saber acolher essas emoções e ter um campo seguro para a criança saber que pode conversar com você, que pode ter um lugar seguro, um porto seguro, sempre quando ela precisar. Sexta situação, frases de incapacidade. Gente, isso daqui... Eu tô falando em sexto lugar, mas eu acho que uma das principais é você não consegue, você nunca sabe fazer nada direito, tudo que você faz dá errado, você não sabe fazer nada. Gente, isso daí impregna no inconsciente da criança que ela cresce um adulto completamente incapaz, um adulto que não arrisca, um adulto que não faz as coisas, porque sempre tem aquele medo de que não é capaz, de que não consegue, de que, enfim, não adianta ele tentar que não vai conseguir. Ele cresce um adulto que se sente incompetente. Quando que aconteceu uma situação assim, né, que você vê que seu filho não tá conseguindo, ao invés de falar, ah, você não consegue, deixa pra lá, desiste,
Tenta ajudar ele de uma forma, por que você não tenta fazer desse jeito? Não é chegar e fazer para ele, tá? Se você vê que a criança tem, né, seu filho tem a capacidade de fazer determinada coisa, você pode ir, tipo, que moldando, por que você não tenta desse jeito? Faz aqui, ó, mexe nesse pontinho aqui em vez desse. Aí você vai incentivando a criança a conseguir, e aí toda a conquista dele. Aplauda, parabenize. Ele vai crescer uma pessoa, uma criança que percebe o seu reconhecimento. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando que eu era criança, eu era muito empenhada. Eu era, tipo, eu adorava participar de apresentações e tudo mais. E tudo que eu fazia, eu gostaria que os meus pais estivessem lá. Eles não estavam. Então, eu sentia que, por mais que eu fizesse, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu me destacasse, eu ainda não era digna da atenção dos meus pais. E isso, só um paralelo aqui, isso reflete até hoje na minha vida, porque até hoje eu tenho a crença de que não adianta o que eu faço, eu não tenho reconhecimento. E aí isso faz com que eu tente várias coisas e não termine nada. Faço várias coisas e não termino. Então, olha só que louco. Uma coisa que acontecia lá na minha infância reflete até hoje. E é uma coisa que eu tenho que curar. Esse vídeo serve exatamente para os seus filhos não precisarem de ter traumas que bloqueiam a vida deles e fazem com que eles não caminhem, que eles não andem por causa de coisas que foram faladas na infância. Então esse vídeo é muito importante. Com certeza, se quando eu era criança, meus pais tivessem ido nas apresentações, me dessem parabéns, estivessem do meu lado, eu tenho certeza absoluta que eu não teria esse problema que eu tenho hoje de começar umas coisas e parar no meio do caminho. Eu tenho certeza, porque esse hábito, esse costume que eu tenho é de traumas que eu tive lá na infância. E traumas não quer dizer necessariamente violência. Palavras são suficientes para criar traumas. Sétima e última situação. Você falar para a criança, você vai me deixar triste, você tá acabando comigo. Olha o que você está fazendo. Isso mostra para a criança que as coisas que ele faz gera sentimentos ruins em você. E aí ela sempre vai ter esse medo. Será que o que eu vou fazer vai deixar minha mãe triste? Vai deixar ela enfurecida? Fala com a criança de uma outra forma. Olha, eu fico muito chateada quando você faz isso. Vamos trocar essa atitude? Em vez de você fazer assim, vamos tentar fazer dessa forma? Eu preciso que você faça desse jeito, porque isso que você está fazendo não é legal. E essa é uma situação que aconteceu também comigo, que meu pai, ele falava muito comigo. Você tá acabando comigo. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu fiquei tão feliz, né? Uma borboleta aqui nas costas. Mas aí meu pai viu e falou, você e sua mãe estão acabando comigo. Gente, aquilo gerou um bloqueio tão grande na minha vida. E evite falar isso com seus filhos, que eles estão te deixando triste, que eles estão acabando com você. Tenta mudar as suas palavras, falar de uma forma mais acolhedora. De novo, não é ficar indiferente à situação, é você saber falar as palavras corretas para não gerar trauma no seu filho e ele crescer um adulto triste, um adulto inseguro, um adulto que não arrisca. E eu sei, a gente como mães e pais, às vezes a gente erra, normal, né, no meio do caminho. Mas quando que você vê que você falou algo que não foi tão bom, chega no seu filho, pede desculpa pra ele. Tira o orgulho, deixa o orgulho de lado e fala com o seu filho, meu filho, desculpa pelo que eu falei com você, tá? Não, eu falei que você não consegue? Sim, você consegue sim. Eu vou estar aqui junto com você para te ajudar, para que você conquiste, que você consiga aquilo que você tentou e não conseguiu. E lembre-se, o seu filho, ele não precisa de uma mãe perfeita. A mãe perfeita não existe. Ele precisa de alguém que tá lá, junto com ele, sempre dando acolhimento, dando uma palavra de apoio, sendo um porto seguro para ele. Eu sei que é difícil, principalmente nos momentos de estresse extremo. É difícil. Eu sei o que é isso, gente. Eu sou mãe. Mas a gente saber respirar e falar, não, eu vou respirar, vou manter a calma para que o meu filho não cresça com traumas. Tenta fazer isso. A partir desse vídeo, veja os pontos que você tem, né, que você tem usado com seu filho, né, as situações que você tem falado coisas não tão legais e começa, tipo, nessas situações, para por um momento, quando elas estiverem acontecendo, para por um momento, respira fundo e escolha falar outras palavras. Não aquelas palavras que criam insegurança, que criam medo, que criam sentimento de incompetência. E ó, se algum dia, e se algum momento você falhar, você acabar falando essas palavras, respira, fala com seu filho, desculpa, meu filho não queria ter falado isso com você. E olha, tudo isso aqui que eu listei são coisas que eu não falo com meu filho, de jeito nenhum, né? Se em algum momento eu falei, eu peço desculpa pra ele, mesmo ele não falando, não entendendo as coisas que eu falo, sei que ele sente. E eu falo aqui que você não deveria, porque todo mundo pode fazer o que bem entender. Você pode fazer o que você quiser. Mas você tomar cuidado, prestar atenção nesses pontos, vai fazer com que seu filho cresça muito mais seguro, muito mais confiante e um adulto que com certeza será muito grato pelo esforço que você fez ao evitar determinados traumas que como adulto ele não vai precisar de tratar, de curar, porque você foi uma mãe que se preocupou com isso.
Agora me conta de todas essas situações que eu listei aqui. Tem algum que você tem mais dificuldade? Tipo, você não consegue? Você costuma falar isso com seu filho? Deixa aqui nos comentários. Se você é uma mãe que já tá tentando melhorar isso, curte esse vídeo, porque é bom que esse conteúdo chegue para outras mães. Eu espero de coração que esse vídeo sirva para evitar traumas em muitas crianças, futuros adultos, e enfim, que ele seja usado para isso. Se você gosta de assuntos do universo materno, da vida da mulher, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!